Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Então aqui nesse verso o título está dizendo, os filhos de Deus. E aqui está dizendo que grande caridade nos tem concedido o Pai. E ali no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. Então está dizendo aqui, amados, agora somos. Então antes não era, porque o Pai nos concedeu através de quê? De morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através da morte e ressurreição, Ele nos tem feito filhos e filhas de Deus. Aí a gente vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, onde a Bíblia fala, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Então, se a gente for dizer que ali, aqueles filhos de Deus eram os filhos de Sete, está contradizendo essa escritura aqui. E a Bíblia, ela não se contradiz, ela não pode se contradizer. E ali aquele termo, filho de Deus, no Velho Testamento, era usado aos anjos, porque os anjos eram os filhos de Deus. E no caso aqui aos seres humanos, os seres humanos são filhos dos homens. Então nós somos filhos dos homens. Para nós sermos filhos de Deus, nós temos que ser gerados de Deus. E ali a Bíblia está fazendo a separação de filhos de Deus e filhos e filhas dos homens. Então ali, aqueles filhos de Deus eram anjos, e as filhas dos homens eram filhas geradas dos homens. Então aqui, nesse verso aqui, Deus já está dizendo que Ele nos concedeu. Então agora nós somos filhos de Deus, uma coisa que antes não era, e aqui está dizendo o quê? Que ainda não foi manifestado, que ainda tem mais, não foi manifestado. Então, se nós dizermos que nós somos filhos de Deus, se outra pessoa que vão botar que ele está no mundo, ele não conhece a Cristo, ele dizer que também é um filho de Deus, nós não temos nenhum direito de dizer que ele não é, porque todos estão no mesmo patamar. A única coisa que nos faz diferente aí é o que? É o Espírito Santo. Então aí Jesus disse, pelo fruto o conhecereis a árvore. Então nós conhecemos a árvore pelo fruto, pelos seus frutos o conhecereis. Então todos nós estamos no mesmo patamar. O que vai nos diferenciar aí é o Espírito Santo, se você é batizado com o Espírito Santo ou não. Então o Espírito Santo, nós sabemos que é a vida dele em nós. Então a vida dele tem que estar em nós para nós sermos chamados de filhos e filhas de Deus. A vida dele tem que estar em nós. E esse termo ainda de filho de Deus, essa condição de filho de Deus, ela ainda vai ser manifestada ainda não foi manifesto, como diz ali em Romanos, né? Que a Bíblia fala que toda a natureza está gemendo esperando a manifestação dos filhos de Deus, uma coisa que ainda não foi manifestada, mas que vai ser manifesta, porque os filhos de Deus, eles têm que ser gerados de Deus, eles têm que ser nascidos de Deus. Então lá naquele tempo ali, de Caim, naquele tempo, se a gente for pegar que ali os filhos de Deus eram os filhos de Sete e os de Caim ali as filhas dos homens, você estaria fazendo ali uma acepção, uma separação, uma coisa que nem o próprio Deus fez. Ele não separa, ele não divide ninguém um do outro, ele olha para todos da mesma maneira. Agora ali com Abraão, ele separou para si um povo com Abraão. Ele chamou Abraão e ali ele fez um pacto com Abraão. Então ali ele separou um povo para si ali. Mas antes não. Quando Deus fez esse pacto e chamou Abraão, separou ele ali da parentela, Abraão estava ali no meio dos ídolos e tudo mais. E Deus havia separado ele. E aí quando chega no Novo Testamento, que Paulo começou a levar o evangelho aos gentios, quando Paulo foi pregar às outras nações, que existiam outros deuses, eram outros deuses, e ali Jesus ele foi conhecido, esse Deus, o Deus dos hebreus, ele foi conhecido. Então cada nação tinha outros deuses, não conhecia
o Senhor Deus. E aí Paulo, os apóstolos, foram espalhando o Deus que eles não conheciam, eles adoravam, eles serviam outros deuses. Então até mesmo hoje você vê que entre os gentios há essas crenças, né, de muitos deuses, de adoração de imagem e tudo mais. Então aos judeus, Deus havia cortado isso deles. Então isso veio chegar para os gentios, né, depois. E aí foi tirando, ali como Abraão. Deus já havia separado Abraão do meio ali daquelas pessoas, do meio daquelas nações ali, e separado para si um povo. E agora Deus ele está chamando de novo para si um povo, tirado dentre os gentios, dentre os judeus e dentre todos, como ali está escrito ali em Atos 2, né? E ali que a promessa é para vós, vossos filhos, e para tantos quantos o nosso Senhor Deus o chamar. Então hoje a promessa é para todos, não só para os judeus, nem só para os gentios, mas para tantos quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Se gostaram do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas e que cada conteúdo postado no nosso canal vocês possam acompanhar. Que Deus abençoe a todos.